Papo Kardec desta semana falando sobre Evangelho no Lar. Eu e o coleguinha. Tô aqui, galera, mais uma terça-feira. Olá, você que está conosco aqui no Papo Kardec mais uma vez. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação maciça nas nossas redes sociais. É muito bom ter você conosco. Compartilha, curte, comenta, interage com a gente de qualquer forma. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo e você pode deixar o seu comentário, o que você quiser, que eu e o coleguinha vamos respondendo para você. Certo, coleguinha? Certo, pessoal. Entra lá. Aliás, muito bons comentários da semana passada, hein? O pessoal tá interagindo, né, tio Gustavo? Eu falei com as meninas lá, elas disseram que as visualizações estão boas, que os comentários estão legais. Que legal! Parabéns pra você, meu coleguinha! Parabéns pra nós, tio Gustavo! Muito legal! Hoje nós vamos falar de Evangelho. Você vai cair daqui, cara. Deixa eu botar você de volta aqui. Meu Deus do céu! Ô, menino, você vai cair, menino! Eu preciso fazer academia, tio Gustavo, pra ficar forte. Coleguinha, você sabe o que é Evangelho no Lar? Sim, tio Gustavo. A minha mamãe, ela sempre lê alguma parte do Evangelho segundo o Espiritismo lá na nossa casa, tio Gustavo. Mas ela lê assim, em dias esporádicos ou tem um dia certo, um horário que vocês sempre fazem? Tio Gustavo, ela não tem assim um dia certo, que ela é muito ocupada e ela falou que não pode marcar um dia, mas sempre que ela pode assim, ela fala sobre o Evangelho pra gente. Ah, é? Então esse programa é para sua mamãe também e para todas as mamães e os papais que estão acompanhando hoje o nosso programa, para que a gente possa entender o culto do Evangelho no Lar e poder organizar de uma forma que a espiritualidade também se organize. Porque o fato de nós termos um dia definido, um dia fixo, um horário fixo, é simplesmente para que a espiritualidade também se organize e possa estar conosco naquele dia e naquele horário programado. Então, coleguinha, a primeira coisa a falar para a mamãe é que a gente precisa escolher um dia e um horário fixo. Não pode ser esporádico não, que continue os dias esporádicos, mas estabeleça um dia fixo para que vocês possam ter naquele dia e naquele horário o compromisso com o estudo do Evangelho. Eu vou falar para ela, tio Gustavo. Quer dizer, então, que se a gente fizer um dia fixo, por exemplo, uma quarta-feira, um certo horário, os espíritos vão estar tudo lá com a gente no Evangelho? Eles estão sempre, mas quando a gente define um dia e um horário, aquilo vira um hábito, a espiritualidade também se organiza para estar conosco. Porque os espíritos, eles não têm só a gente para cuidar. Eles têm um monte de coisa para fazer por aí. Eles não vivem só pra gente. Meu Deus. Então, quando a gente define um dia e um horário, eles se organizam, colocam na agenda deles também, meu coleguinha. E aí eles têm o compromisso de vir conosco ali, naquele dia, naquele horário. Por isso que não pode furar, tem que ser dia e horário. Mas, tio Gustavo, quando a gente faz o Evangelho, o que eles ficam fazendo? Eles ficam dando um passe na gente? O que eles ficam fazendo enquanto a gente está lendo o Evangelho no lar? Eles ficam ali conosco, harmonizando o ambiente, influindo nos nossos pensamentos, eles ficam pacificando a água que está sobre a mesa, eles ficam o tempo todo trabalhando para que tudo possa sair harmonicamente, que a gente possa assimilar o que está sendo lido, e tem uma coisa muito legal, muitas vezes, coleguinha, eles trazem alguns amiguinhos lá do plano espiritual que precisam de informação do Evangelho. Então eles trazem esses amiguinhos para nossa casa, para que esses amiguinhos também possam ser beneficiados pela leitura e pelo estudo que nós fazemos ali naquele dia. Então acaba servindo para que um outro coleguinha desencarnado se oriente também. Caramba, não sabia que a gente poderia ajudar esses espíritos, essa pessoa desencarnada, tio Gustavo. Exatamente, por isso que quando a gente constrói o hábito de fazer o Evangelho no lar, a nossa casa se torna um ponto de luz para a espiritualidade. Então lá do alto, eles conseguem enxergar um pontinho de luz na terra. Aqueles irmãozinhos que estão perdidinhos podem ser atraídos até ali ou até conduzidos até ali. Isso acaba fortalecendo o ambiente espiritual da nossa casa, a gente se protege, a gente se fortalece e todo mundo sai beneficiado. Quem mora na casa, quem mora ao redor e os desencarnados também. Caramba, que legal! Eu não sabia disso não, tio Gustavo. Nossa, então é muito importante a gente ler o Evangelho para nossa casa ficar bem harmonizada, né, tio Gustavo? Coleguinha, é muito importante a gente ler o Evangelho. Você falou muito bem. Só que é muito mais importante a gente praticar o Evangelho.
O estudo do Evangelho semanal, que é feito no nosso lar, ele tem um único propósito, fazer com que a gente se transforme a partir do Evangelho. Então a gente vai ter o compromisso da leitura e do estudo para que a gente possa tirar da teoria e colocar na prática. Então quando o Evangelho nos orientar sobre o egoísmo, sobre o orgulho, sobre o perdão e qualquer outro assunto, é importante que a gente possa ter aquela lição como meta para que a gente vá se transformando, lembrando da leitura e do estudo que a gente fez. Nossa. Só estudar não vale, precisa colocar em prática. Entendi. E tio Gustavo, esse negócio que Jesus tem uma passagem que fala, quando um ou mais pessoas falar no meu nome e lá eu estarei, é verdade isso, tio Gustavo? Sempre. Jesus falou, você conhece a história de Jesus, coleguinha? Acho que você está estudando o Evangelho mesmo. Minha mãe você falou para mim que sua mãe lia de vez em quando para você, e você está demonstrando aqui que você é um menino muito sabidão. Parabéns. Minha mãe me conta algumas coisas e tio Gustavo, eu sou muito bom de memória, eu gravo as coisas tudo, eu não esqueço. Parabéns. E olha, essa frase que você disse, ela é muito verdade. Jesus nos disse nesse sentido, né? Então por isso que é importante a gente poder ter esse hábito de falar das coisas do bem. Mas não somente com a família reunida. Se você mora sozinho, e essa é uma das dúvidas que eu mais recebo lá no meu Instagram, que o pessoal pergunta, eu posso fazer evangelho light sozinho? Né? Gente, pode, claro que pode, você deve. Qual seria o problema em fazer sozinho? Até porque sozinho nunca estamos, né? A espiritualidade sempre está conosco. Então, se você mora sozinho, ou se você mora com uma família muito grande, você pode fazer da mesma forma. A família maior é muito interessante, muito importante que você possa conversar com os familiares antes para ver quem topa, porque às vezes nem todo mundo é espírita. Às vezes tem um espírita, às vezes tem um católico, às vezes tem um evangélico, tem pessoas de outras crenças. Então você convida quem quer, ótimo, e quem não quer, não tem problema. A gente não precisa forçar. E aqueles nossos familiares que são de outras religiões e querem participar, são bem-vindos. A gente pode, inclusive, ler trechos da Bíblia, não necessariamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Que legal! Né? E aí a gente faz de uma forma que a gente pode agregar as pessoas em torno da mensagem do Evangelho. Então é muito importante, pessoal, você conversar com as pessoas, convidar e deixar sempre a porta aberta para que as pessoas possam participar. Só toma cuidado que na hora do Evangelho, viu, coleguinha? A gente não deve, nesse momento em que a voz falha, a gente não deve direcionar o assunto para alguém que está ali conosco naquele momento. Por exemplo, nós abrimos o Evangelho e caiu lá o egoísmo. E a gente começa a estudar o egoísmo. E no momento em que eu vou fazer algum comentário, eu falo assim, coleguinha, hoje é para você, viu? Porque esse assunto você está precisando melhorar. Nossa. Então, esse tipo de comentário não, porque pode gerar algum tipo de situação desagradável ali na hora, né? Então a gente não direciona para ninguém. A minha mãe sempre fala, o meu pai não participa muito dessas coisas, sabe? Mas ela fala que se ele participasse, minha mãe fala que quanto mais pessoas participam, a energia fica mais forte. É isso, tio Gustavo? Quando as pessoas estão com o pensamento voltado ao bem, sim. Porque a gente consegue somar as nossas energias, somar os nossos pensamentos, para que a gente possa ter mais força no mundo espiritual. Sim. Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Eu gosto quando o tio Gustavo fala. Está lá no Livro dos Espíritos. É legal, né? É legal. Então, isso também está lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos explicam que as preces coletivas, elas têm uma força ainda maior. Então, os nossos pensamentos reunidos, eles atribuem uma força muito maior ao nosso momento. É importante a gente estar numa sintonia sempre igual. Gustavo, o tempo está acabando, eu preciso falar no finalzinho do Evangelho. Gustavo. Porque lá no finalzinho é importante, mas não obrigatório, tá? Entenda assim, que a gente possa ter um copinho de água lá na nossa mesinha no final do Evangelho, para que a espiritualidade possa fluidificar o copinho de água que está em cima da mesa e possa transformá-lo numa água potencializada de boas energias, num verdadeiro remédio espiritual. Nossa. Então a gente sempre deixa um copinho de água ali, ou uma jarrinha de água, no final a gente fecha os olhinhos, impõe as mãos e deixa a espiritualidade trabalhar, fazendo aquele momento ali ser um momento de comunhão, de aprendizado, que vai durar no máximo 15 a 20 minuos. Não é pra ficar ali uma hora não, viu, coleguinha? De 15 a 20 minutos, viu? Entendi, tio Gustavo. Eu vou pedir até pra minha professora fazer da escola também, tio Gustavo. Eu acho que devia, viu? Daí você vê o que ela fala. Por mim tá autorizado, coleguinha.
Ó, e se você que está em casa quiser saber mais sobre Evangelho no Lar, nós fizemos aqui na Rede Luz Espírita um podcast lá no Pode Isso Kardec, especial sobre Evangelho no Lar. Dá uma procuradinha aqui no nosso histórico que você vai encontrar o Pode Isso Kardec sobre Evangelho. Eu e meu amigo Beck. Falamos 30 minutos sobre esse assunto com muito mais calma, que hoje foi meio rápido, né, Paulinha? Tá bom? Tá bom, tio Gustavo. Vamos voltar semana que vem? Bom. Aí você me conta se você fez Evangelho. Conto sim, tio Gustavo. Valeu, fique conosco. Tchau.